As 70 semanas de Daniel. Daniel capítulo 9. O principal aspecto distintivo deste capítulo que agora há de ocupar a nossa atenção é a grande profecia das 70 semanas. Sir Edward Denny, um notável estudioso da profecia do século passado, designou este capítulo como a coluna vertebral da profecia. E este título parece bem empregado, porque se as 72 semanas forem mal interpretadas, então se fará necessário um esforço para harmonizar todos os demais escritos proféticos com essa interpretação errônea. Se, porém, tivermos um entendimento correto do ensino deste capítulo, poderemos prontamente perceber como todas as profecias, sem forçar coisa alguma, se encaixam no lugar certo e estão intimamente ligadas a esta maior de todas as profecias temporais. Vamos primeiramente considerar o que ocasionou esta revelação especial. O próprio Daniel era um estudioso da profecia, sentia profundamente em sua alma, embora essas palavras nem tivessem sido escritas ainda, que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. E assim vemos, nos versículos iniciais deste 9º capítulo, no primeiro ano do reinado de Dário, um homem devoto curvado sobre a palavra profética nas Sagradas Escrituras. Daniel não tinha nada parecido com uma Bíblia completa da forma como temos hoje, mas valorizou aquilo que possuía, examinando-o diligentemente. De fato, o último livro que havia sido acrescentado à Bíblia foi o livro de Ezequiel. Não sabemos com certeza se esse texto alguma vez chegou às suas mãos, porém sabemos com certeza, a partir desta passagem, que Daniel tinha acesso ao livro de Jeremias. Quando o estudava cuidadosamente, notou que 2 vezes no livro está escrito que Deus cumpriria 70 anos com respeito às desolações de Jerusalém. Então, Daniel, olhando para trás e somando todos os anos que ele vivera na corte de Nabucodonosor, mais os dias passados durante o período das dificuldades na Babilônia, seguidos do triunfo dos medos e persas, ele evidentemente percebeu que os 70 anos haviam de chegar ao fim brevemente. Por causa disso, o dia da libertação dos judeus precisaria estar bem próximo. Provavelmente, ele mesmo podia rememorar quase 7 décadas, porque fora levado cativo no reino de Joaquim quando era apenas um jovem e já se tornara um homem idoso. Descobrimos que o estudo da profecia exercitou o coração e a consciência de Daniel. Ele não tinha interesse na profecia apenas por curiosidade intelectual. O mero cálculo de tempos e épocas não podia satisfazer este devoto homem de Deus, mas quando ele aprendeu da sua Bíblia que se aproximava o tempo em que o povo de Judá seria restaurado à sua terra, isso mexeu com ele até as profundezas de sua alma e o levou a ficar de joelhos. Ele poderia ter dito: se for o propósito de Deus restaurar o seu povo, ele levará a cabo esse propósito independentemente de sua condição, e eu não preciso afligir-me por causa disto. Mas não. Daniel notou que quando Deus está prestes a operar, ele começa exercitando o seu povo, para que as pessoas sejam restauradas na sua alma caso se tenham afastado dele. E assim resultará bênção do fato delas terem sido levadas ao lugar do autojulgamento e humilhação diante dele. Felizes seremos se o estudo de seu livro causar em nós o mesmo efeito que o estudo do livro de Jeremias teve sobre Daniel. Caso contrário, temos
temo que nos torne insensíveis e nos deixe em uma condição pior do que quando iniciamos. Se, porém, as coisas que vimos, tudo aquilo que Deus trouxe para diante de nós, resultar em nossa humilhação diante dele e nos levar a clamar: Ah, Senhor Deus, nós pecamos. Temos razão de estar diante de ti em confissão e quebrantamento, por causa da falha de teu povo, a igreja, da qual fazemos parte. Então digo, se estas coisas gerarem esse efeito em nós, então serão realmente para a glória de Deus e para a nossa bênção. E certamente temos séria razão de nos postar de joelhos diante de Deus quando pensamos em todas as falhas e pecados que arruinam o nosso testemunho. Não nos sentimos muito à vontade ao encontrar falhas nos outros, mas se realmente estamos diante de Deus, encontraremos a nossa própria vergonha em tudo isso. Às vezes, quando ouço as pessoas falar mal de tal denominação ou da companhia de tais cristãos, enquanto se gloriam de sua própria posição e ignoram inteiramente o seu próprio estado verdadeiro, então penso quão pouco essas pessoas conhecem dos pensamentos e sentimentos que encheram o coração de Daniel e produziram confissão dos lábios desse homem. Note que ele não começa acusando os judeus de agir tão perversamente em dias passados, nem acusando os seus contemporâneos naquele momento solene da história de Israel, mas ele volta o seu rosto ao Senhor com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Daniel capítulo 9, versículo 3. Saco e cinza. A expressão exterior do profundo e sincero arrependimento. O texto diz que ele orou ao Senhor seu Deus e fez a sua confissão. Literalmente, pecamos, plural, e cometemos iniquidades e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram. Daniel, capítulo 9, versículos 5 e 6. Ele reconhece a justiça de Deus no julgamento que lhe sobreviera. Ainda assim, ele ousa dizer que ao Senhor pertence a misericórdia e o perdão, embora eles se tivessem rebelado tão gravemente contra o seu Deus. Em todos os seus procedimentos para com eles, Deus havia, antes de mais nada, confirmado as suas próprias palavras e manifestado a fidelidade de seu testemunho, dado por meio de Moisés, seu servo. Quanto podemos aprender de tudo isso? Se olharmos ao nosso redor e virmos o fracasso na igreja, a carnalidade e o mundanismo que prevalece por todos os lados, não nos alegraremos em expressar o nosso julgamento sobre isso, dizendo em nosso orgulho espiritual: graças a Deus, não somos iguais aos demais. Recordemos, pois, que nós também fazemos parte desta igreja que tem falhado. Não podemos separar-nos dos outros cristãos. Precisamos tomar o nosso lugar juntamente com eles e inclinar a nossa cabeça na presença de Deus, reconhecendo que nós pecamos. Se pudéssemos apenas nos recordar disso constantemente, isto nos curaria de menosprezar aqueles do povo de Deus que têm menos luz do que nós, ou que assim supamos. Recordo de um querido servo de Deus que me escreveu, há muitos anos atrás, de um lugar onde ele estava trabalhando no Evangelho. Os preconceitos são muito fortes aqui, e lamento ter de dizer que, em grande medida, os nossos próprios queridos irmãos devem ser culpados por isso. Em tempos passados, levaram muito tempo apedrejando aquilo que, sem dúvida alguma, merecia apedrejamento, mas que eles não tinham autoridade para apedrejar. Deus não nos levou para apedrejarmos o seu povo.
não fomos designados censuradores da cristandade. Ele disse: quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai. Romanos capítulo 14, versículo 4. E assim, continuando o nosso caminho, pratiquemos a santidade individual e fidelidade para com Deus. Estejamos também preocupados com justiça corporativa e em distanciar-nos de associações não santas. Não procuremos, contudo, assentar-nos em julgamento sobre os nossos irmãos cristãos que talvez não vejam tão claramente quanto nós, mas cujo amor e fidelidade para com o Senhor Jesus pode bem ser um exemplo digno de ser imitado. Não tomemos antes o lugar de Daniel em auto-humilhação e arrependidos na presença de Deus e abracemos a todo o seu povo com amor e fé, dizendo: ó Deus, nós e não eles pecamos e cometemos iniquidades diante de ti. E quando chegarmos a esta condição, então poderemos contar com a sua bênção e esperançosamente olhar para ele à espera de certa medida de restauração. É isso que resplandece de forma tão bela em nosso profeta. Ele identifica a si mesmo, embora fosse alguém de fidelidade singular, de fato talvez a pessoa mais devotada de sua geração, com a sua nação fracassada e em fracasso. Em simplicidade e fé, levantemos os olhos a Deus, rogando que Ele se aparte a sua ira e o seu furor de Jerusalém e faça resplandecer o seu rosto sobre o santuário assolado. Veja Daniel capítulo 9, versículos 16 e 17. Notemos a sinceridade e a ternura dos versículos 18 e 19, que encerram a comovente petição: inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. A uma oração dessa natureza não poderia faltar resposta. Enquanto Daniel ainda falava e fazia a sua confissão, o anjo Gabriel veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Daniel capítulo 9, versículo 21. Isto é, a mesma hora em que o cheiro suave do sacrifício da tarde, apontando para o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, teria ascendido a Deus se Jerusalém não tivesse em ruínas. Gabriel declara ter sido enviado para dar a Daniel habilidade e entendimento sobre os tempos previstos por Deus no tocante à bênção de Israel. Citarei na íntegra esta mensagem e peço ao ouvinte que preste cuidadosa atenção a cada uma das palavras. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos.
E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27. Considerando, então, essa profecia, é importante, antes de mais nada, notar que o período de tempo das 70 semanas se refere claramente a anos. Daniel aprendeu das Escrituras que o Senhor cumpriria 70 anos com respeito às desolações de Jerusalém. Como resposta à sua oração, porém, Deus lhe faz saber que em 70 semanas, ou seja, unidades de 7 anos, toda a profecia com respeito ao seu povo seria cumprida. A palavra traduzida aqui por semanas não se refere necessariamente à semana de dias, mas é um termo genérico, assim como a nossa palavra dúzia, significando uma unidade de 7 e pode ser aplicado a qualquer que seja o assunto a ser considerado. Também é importante notar que esses 70 vezes 7, ou 490 anos, são separados do período de tempo integral referente ao povo de Daniel e à sua santa cidade, Jerusalém. Por isso, as 70 semanas apenas estão correndo enquanto houver um remanescente em Jerusalém, reconhecido por Deus como seu povo. Isso nos leva a um terceiro ponto, que muitos não devem ter notado. O ciclo das 70 semanas é dividido em 3 partes. Isto pode ser visto claramente quando se contempla o mapa. Primeiro, temos 7 unidades de 7, ou seja, 49 anos. Esse é o período chamado de estreito ou aperto, época em que a cidade e os muros de Jerusalém estavam sendo reconstruídos. A segunda parte do ciclo consiste em 72 semanas, ou seja, 434 anos, depois dos quais o Messias seria cortado e não teria mais nada. Isso deixa ainda uma semana, ou 7 anos, para ser cumprida. E esse período não pode ser cumprido até que haja novamente um remanescente de Judá na cidade de Jerusalém, reconhecido por Deus como seu povo. Um ciclo de 490 anos terminou no cativeiro babilônico. Deus disse então que os daria outro período igual, cujo término seria diferente. Vamos observar quantas coisas deveriam ser cumpridas antes que este período chegasse a um fim. A transgressão do povo cessaria, seria dado um fim aos seus pecados, a reconciliação, ou, mais exatamente, a expiação da iniquidade seria feita, justiça eterna, isto é, o reino milenar, seria trazido, a visão e a profecia seriam seladas por terem sido cumpridas, e o Santo dos Santos seria ungido no futuro templo em Jerusalém. Ora, é evidente que muitos desses pontos mencionados não foram cumpridos até hoje. Consequentemente, os 490 anos ainda não se cumpriram. Outra questão é: podemos afirmar definitivamente quando começaram as 70 semanas? Sim. Vejamos o versículo 25.
sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Agora, o envio da ordem de restaurar e edificar a Jerusalém nos é relatado no 2º capítulo do livro de Neemias, e não pode haver questionamento referente a datas. O decreto foi dado no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, um ano bem conhecido aos historiadores como o ano 445 a.C. Observemos que o decreto publicado nos dias de Ciro, cujo relato encontramos em Esdras capítulo 1, claramente não é o ponto de partida aqui referido, porque esse decreto se referia unicamente à reconstrução da casa de Deus em Jerusalém, ou seja, no templo de Zorobabel. Nada é dito com respeito à reconstrução da cidade ou dos muros. Por isso, o ponto verdadeiro de partida é a ordem de Artaxerxes, referida aqui pelo anjo. Desde o tempo desse decreto até a vinda do Messias, o príncipe, haveria de passar 7 semanas e 62 semanas, somadas ao total de 69 semanas, ou seja, 483 anos. 49 anos se distingue do restante, porque nesse período a cidade e os muros haviam de ser reconstruídos. Essa divisão também ocorre, não tenho dúvida, para que a nossa atenção se volte ao fato de que os 490 anos se dividem em 3 seções e não segue necessariamente em ordem cronológica ininterrupta. É verdade que as 62 semanas se seguiam imediatamente ao cumprimento das 7 semanas, mas isto não altera o fato de que Deus separa claramente as 62 semanas das 7 que haviam de passar antes. Assim também, a última semana, ou seja, os últimos 7 anos, é separado de tudo o que aconteceu antes. Especialistas em cronologia mostraram que a crucificação do Senhor Jesus Cristo aconteceu imediatamente após a expiração dos 483 anos proféticos, cada um deles com a duração de 360 dias, a partir da data do decreto de Artaxerxes. Se nos referirmos às demais profecias cronológicas presentes neste livro, torna-se imediatamente evidente, acredito eu, que este é o método correto de contagem. Os tempos e metades de um tempo, citados em Daniel capítulo 7 e 25, e capítulo 12 e versículo 7, são claramente idênticos aos 1260 dias de Apocalipse. Eles representam exatamente 3 anos e meio, como fica evidente ao se fazer uma comparação com os 7 tempos em que Nabucodonosor permaneceu afastado dos seres humanos. Ao final das 69 semanas, então o Messias, por quem todo Israel havia esperado tanto tempo, finalmente viria, mas somente para ser rejeitado por seu povo, que ao contrário deveria tê-lo recebido com alegria. Até esse tempo, o grande relógio profético marcava ano após ano o cumprimento do que temos registrado neste capítulo, mas com a crucificação do Senhor Jesus Cristo, o grande relógio parou e não se ouve outro tic-tac desde então, nem se ouvirá nenhum até que em um dia futuro os judeus serão restaurados à sua própria terra e um remanescente se encontrará entre eles prontos para reconhecer os direitos do Cristo de Deus. Por causa da rejeição do seu príncipe por Jerusalém, ele os rejeitou e ele
profetizou antes mesmo da sua morte que a sua cidade e o seu templo seriam derrubados e não ficaria pedra sobre pedra. Isso também é predito no versículo 26 de nosso capítulo. O povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Essas palavras descrevem rapidamente a história da Palestina desde a vinda dos exércitos romanos debaixo de Tiro até a época presente. Jerusalém e a Palestina como um todo têm sido pisados pelas nações e o serão até que os tempos dos gentios se completem. Lucas capítulo 21 e versículo 24. Notemos que não se diz no versículo 26 que o príncipe viria naqueles dias. De fato, é confirmado claramente que a cidade seria destruída, não pelo príncipe que havia de vir, mas sim pelo povo dele. O príncipe é aquele terrível caráter que ainda entrará em cena e que reivindicará para si mesmo o poder supremo no tempo dos 10 reis do Império Romano, tempo que ainda está para vir, como vimos. Em outras palavras, ele é expressivamente a besta de Apocalipse, capítulo 13, versículo 1 e capítulo 17, versículo 3. É ele que se destaca imediatamente nos versículos 27. Ele firmará aliança com muitos por uma semana. A 70ª semana se inicia quando o povo judeu estiver restaurado em sua terra e cidade, embora em incredulidade, e entre eles for achado um remanescente crente que reconhece o seu próprio pecado e procura a face do Senhor. Os muitos, a massa apóstata do povo, entrarão em uma aliança com o príncipe, cujo povo anteriormente era o instrumento para a destruição de sua cidade. Isso quer dizer que esse grande e blasfemo líder romano garantirá proteção e liberdade de culto religioso a eles durante 7 anos. Em troca, eles lhes prometerão lealdade e o reconhecerão como seu soberano. Na metade da semana, isto é, depois de 3 anos e meio, ele violará a sua parte da aliança e fará cessar os sacrifícios e oblações ao Senhor. Idolatria da pior categoria lhe será imposta. O resultado direto será a distinção do remanescente da massa e o início da grande tribulação, cuja duração será de 12 meses, um tempo e tempos e metade de um tempo, ou seja, 1260 dias. Podemos ler a última frase como apresentada na edição corrigida, revista fiel ao texto original da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. E o que está determinado será derramado sobre o assolador, ou como reza a King James em inglês, sobre o assolador. Aquilo que Deus determinou será derramado sobre a pobre e assolada Judá por causa da sua rejeição ao legítimo rei e salvador. E então, quando o cálice deles estiver cheio até a borda pelas terríveis perseguições da besta e do anticristo, então esses inimigos mortais de Deus e o seu próprio povo serão punidos com a eterna destruição da presença do Senhor e da glória do seu poder. O seu destino é claramente predito no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Ali eles são vistos ainda 1000 anos mais tarde em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10,
quando o próprio diabo, o instigador de toda a iniquidade, será lançado no mesmo lago de fogo, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Fica claro, então, por meio de tudo o que contemplamos, que essa última semana das 70 ainda não se cumpriu. Porque, se fosse diferente, então os judeus estariam agora em sua terra na condição de uma santa e feliz nação. O templo deles estaria ungido para o serviço de Deus, as suas transgressões teriam cessado e os anos de seu pranto teriam terminado. Deus, porém, somente conta o tempo com respeito a Israel, enquanto eles são reconhecidos como o povo dele na terra palestina. Todos os anos de sua rejeição ao governo gentílico são vistos como desperdiçados. Nessa época presente de sua rejeição, Deus toma dentre os gentios um povo para o nome do Senhor Jesus, a igreja, que será o seu povo e a sua noiva para toda a eternidade. Quando essa grande obra tiver cessado, então ele reedificará o tabernáculo de Davi que está caído e iniciará mais uma vez o cumprimento das profecias do Antigo Testamento a partir do ponto em que chegaram quando da cruz de Cristo. Enquanto isso, o opressor gentílico caminha com arrogância e orgulho pela terra da Palestina, e o pobre judeu é desprezado e odiado em quase todos os países de sua peregrinação. O Senhor Jesus nos dá a história da Palestina em uma frase bem sugestiva quando diz: "E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, mas ainda não é o fim." Mateus capítulo 24, versículo 6. Isto caracteriza toda a dispensação e continua assim até o fim. Quando será esse fim? Quando a 70ª semana começar o seu curso e quando Deus, uma vez mais, se dedicar à nação de Israel e começar a cumprir as promessas feitas pelos profetas. Ele voltar a tocar o pêndulo do grande relógio profético e o fará mais uma vez marcar a hora para a contagem dos anos preparatórios que pronunciam o reino glorioso do Filho do Homem. Época essa em que Jerusalém se tornará a capital do mundo e Palestina será outra vez o jardim do Senhor. Antes de encerrar, eu gostaria de fazer um breve comentário sobre uma interpretação um tanto peculiar feita frequentemente com referência aos versículos 26 e 27. Disse que o Senhor Jesus seria ele próprio o príncipe que há de vir e que firmará aliança com os muitos por uma semana. Supõe-se que a própria crucificação de Jesus tenha sido o evento que fez cessar o sacrifício e a oblação? Essa interpretação, porém, não se sustenta nem do ponto de vista cronológico, nem do ponto de vista doutrinário, quando examinado à luz de outras escrituras. Com quem o Senhor Jesus teria firmado aliança por 7 anos? O seu sangue precioso é chamado o sangue da aliança eterna? Não de uma aliança pelo período de uma semana de 7 anos? Podemos descansar seguramente que essa personagem não é o Messias de forma alguma, mas sim o príncipe blasfemo que ainda há de vir e que cumprirá aquilo que é predito nesse versículo. Até que ponto o mundo está perto desses eventos, ninguém pode dizer, mas isto faz parte da sabedoria de estudar as escrituras proféticas e de voltar àquele que é o único capaz de nos salvar. Precisamos reconhecê-lo como Redentor e Senhor e assim estar certo de que seremos arrebatados para seu encontro quando ele vier com as nuvens, antes que chegue o tempo em que o seu justo juízo será derramado sobre este pobre mundo.